O dilúvio não é apenas uma proposta bíblica. Ele existe em mais de 250 culturas diferentes no planeta. O grande problema que as pessoas têm é com respeito ao dilúvio e à descrição que a Bíblia nos dá. Então, rapidamente, só algumas considerações. A arca era de um tamanho muito grande. Ela praticamente, hoje, que nós sabemos, deve estar localizada na região do Monte Ararat, fica entre a Turquia, o Irã, naquela região. Só para você ter uma ideia, mais ou menos a nossa concepção de arca seria algo semelhante a isso. Deixe-me dar a concepção de arca baseado em algumas testemunhas oculares. Aqui nós temos George Hagopian, um senhor que morou na Turquia, cresceu na Turquia e diz ter visitado a arca. Do lado vocês podem ver a representação desse barco, baseado naquilo que ele viu. Um outro senhor que diz ter visto também a arca, visitado a arca, é Ed Davis. Ao lado você pode ver também a representação daquilo que ele diz ter visto. Baseado na descrição desses dois homens que nunca se encontraram, a arca seria praticamente algo desse tamanho, ou seja, uma caixa com cerca de 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 côvados de altura. Pegando o menor côvado que conhecemos, que é o de 44,5, você teria praticamente uma arca com tamanho de 133 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. O que é fascinante na arca é que muitas pessoas falam, não, mas não daria para ter colocado todos os animais lá dentro. Será que não? Vamos comparar um pouquinho o tamanho da arca com o ser humano. Aqui está uma computação gráfica mostrando o tamanho do ser humano em relação à arca. A arca ela tinha praticamente quase 40.500 metros cúbicos. É muito grande. Isso aí se traduziria, por exemplo, num prédio de 67 andares com apartamentos de 200 metros quadrados. Mas mesmo assim as pessoas falam, não, eu sei que é muito espaço, mas, por exemplo, colocar todos os animais lá dentro seria um problema sério. É quando nós não olhamos o contexto todo. Por quê? A arca ela era dividida em 3 pisos, com compartimentos em cada um desses pisos. O que é interessante nisso é que nós temos literalmente 2 pisos da arca abaixo do nível da água. Por que isso é algo importante? O que acontece com 2 pisos abaixo do nível da água? Eles seriam mais frios e escuros. Sendo mais frios e escuros, nós temos uma situação ideal para o contexto de animais. Animais nesses 2 pisos inferiores. Que seriam o quê? Que tipo de animal estaria colocado ali? Quais animais? A resposta é simples. Para aqueles que acham que Noé iria levar um dinossauro de aproximadamente 20 metros de altura, ele levaria um filhote de 50 centímetros. É assim que nós transportamos animais para o cativeiro, animais para o zoológico. Nós transportamos filhotes, ou seja, nós não transportamos animais adultos. Provavelmente o que Noé tinha na arca eram filhotes. Há uma necessidade de uma grande quantidade de filhotes? Não, apenas 2 de cada espécie. Microevolução produziria toda a variedade de espécies dentro das espécies como nós temos hoje. Agora, e essa questão dos animais dentro da arca? Alimentação e tudo mais. 2 pisos abaixo do nível da água, mais frio e escuro. Animais passariam por estágios de hibernação e torpor. Situação ideal para permanecer um grande tempo dentro da arca. O que é interessante em tudo isso é que quando nós olhamos o pacote todo, nós temos algumas explicações científicas muito interessantes e é o que eu gostaria de mostrar para vocês, uma experiência feita pelo Dr. Leonard Brand, relacionando a questão do dilúvio. Dentro desse contexto, o que o Dr. Leonard Brand fez foi praticamente o seguinte, ele pegou 2 galões com água, nesses galões ele literalmente colocou um com solo e outro com água, interligou os 2 galões em termos de um cano e produziu uma pequena oscilação entre esses 2 galões. Ou seja, quando você tem um galão mais alto, digamos aqui o galão com solo desceu, o galão com água agora está mais alto, a água desce, borbulha pelo cano, passa por aqui e borbulha ali embaixo. Isso é um contexto. Nós temos o quê? Inverte. Agora você sobe esse que tem solo, deixa com água mais embaixo. A água filtra, passa e chega até o próximo, ou volta ao galão. À medida que você faz todo esse contexto, o que aconteceu? Nós temos simplesmente um sisteminha muito interessante chamado camadas sedimentares. Exatamente igual ao que nós encontramos no contexto das camadas e das rochas sedimentares. Por que disso? Porque o Dr. Leonard Brand, estava simplesmente nos mostrando ali de uma forma muito específica
que é possível, no caso de um dilúvio universal, termos a formação direta, prática e objetiva de camadas como nós encontramos hoje. Muitas pessoas questionam isso. Deixa eu mostrar de forma prática as experiências que ele fez. Primeiro, após ter feito essa proposta com os galões, ele fez um outro tanque. Nesse tanque ele colocou répteis, aves, anfíbios, mamíferos, animais mortos. Misturou com água e lama. Sabe o que é interessante? Deixou esse sistema oscilando. No fundo ficaram os anfíbios, mais em cima dos répteis, mais no topo os mamíferos e em cima de tudo as aves. Essa sequência é muito conhecida. Peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves. Não é a sequência que nos é dada na evolução? Na representação da coluna geológica? Exatamente a mesma. Mas olha que coisa fantástica. Quando nós colocamos as duas partes juntas, você tem duas interpretações para a mesma evidência. De um lado você tem a interpretação evolucionista que diz que é simplesmente um sistema onde nós tivemos erosão e sedimentação. O criacionista propõe que houve um dilúvio e uma sedimentação. Qual o problema da diferença entre os dois? É simples. De um lado você tem a cronologia. Os evolucionistas propõem uma cronologia de existência da vida no planeta de cerca de 600 milhões de anos. O mesmo evento que produziu coluna geológica, como nós a conhecemos, os fósseis nas respectivas camadas, poderia ter sido criado por um dilúvio universal de 1 ano. A mesma evidência. Tanto é que quando todo esse pacote é apresentado, Dr. Siegfried Schröer, ele é diretor de um dos institutos mais famosos de microbiologia na Alemanha. Ele fez a seguinte proposta olhando para toda essa questão de vida no planeta, questão das teorias que manifestam a questão do aparecimento do ser humano, a existência do universo e tudo mais. Ele disse o seguinte: ninguém pode refletir sobre estas questões sem crer, pois cada um tem de escolher aquilo em que quer acreditar. Tudo é uma questão de fé. Em qual dos dois posicionamentos você gostaria de crer? Palavra final a respeito disso. O grande problema que nós enfrentamos é que muito das escrituras tem sido interpretada à luz da ciência. A pergunta é: quão confiável é a ciência? Para que nós a utilizemos como base para interpretarmos as escrituras. Esse é o grande desafio. Uma pequena pincelada mostrando como a ciência ainda deixa muito a desejar a nível de interpretação e a nível de evidências. Pelas costas, as mudanças que você percebe são as mudanças que acontecem com o